E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. O futebol aqui no Brasil tá parado, mas lá na Europa a bola segue rolando. Então enquanto a gente não pode acompanhar shows de Felipe Machado, Fernando Neto e Edu, temos a possibilidade de nos contentar aí com o futebol de atletas de um nível um pouco abaixo, né? Um Lewandowski, um Haaland, que seguem desfilando seu futebol lá na Bundesliga. E o único lugar que você pode acompanhar todos os jogos do campeonato alemão de forma gratuita e exclusiva é o OneFootball. Para assistir os jogos da Bundesliga, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E sempre é bom lembrar que o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. A principal notícia desse sábado foi trazida pela Rádio Itatiaia. O Cruzeiro procurou o Independiente para trazer de volta o volante Lucas Romero. No entanto, o clube argentino pediu 4 milhões de dólares para liberá-lo, o que hoje corresponde a 22 milhões de reais, e as negociações foram encerradas. Creio que a esmagadora maioria dos torcedores do Cruzeiro gostaria muito de ter o Romero de volta, né? Um jogador que teve uma passagem boa pelo Cruzeiro, conquistou títulos, foi muito útil, né? Às vezes jogando como volante, às vezes como lateral direito e até como lateral esquerdo naquela final de Copa do Brasil contra o Corinthians, mas convenhamos, né, gente? 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais para qualquer jogador hoje é muito fora da realidade do Cruzeiro. E eu tenho batido muito nessa tecla, né? O Cruzeiro começou esse processo aí de migração para a SAF, mas a gente não tem dinheiro. O Cruzeiro não foi vendido, não apareceu um super investidor, nós não temos um dono, seja lá quem for esse futuro dono do clube, nada disso caminhou. Então, nesse momento, o Cruzeiro pensar em fazer um investimento desse tipo é simplesmente impossível, não tem nem de onde tirar a grana. A menos que aparecesse algum investidor e fizesse aquilo que o Pedro Lourenço já fez algumas vezes no passado, como por exemplo na contratação do Arrascaeta, né? Botar a grana efetivamente, trazer o atleta e ficar com um percentual, algo que nem é mais permitido pelas regras da FIFA, né? Nesse momento, apenas agentes do futebol podem ter parte aí nos direitos econômicos de um jogador. Então seria contratar um atleta para botar no Cruzeiro. Gosto muito do Lucas Romero, acho que seria uma peça bem útil aí no nosso elenco, não sei se nem para jogar no meio campo, às vezes para jogar na lateral, até porque eu considero que o Adriano e o Lucas Ventura conseguiram se firmar legal aí no nosso meio campo, né? Podem inclusive disputar uma posição, porque quando a gente olha para o perfil dos outros volantes do Cruzeiro, esses que chegaram agora, o Pedro Castro, o Machado e o Fernando Neto, eles não têm essa característica de serem tão bons marcadores como o Nonoca, por exemplo, mas devido a esse valor completamente fora da nossa realidade, essa negociação não vai caminhar. E gente, argentino não é burro, né? Os caras não iam comprar o Lucas Romero e dar o Romero de volta pro Cruzeiro alguns anos depois. Pelo amor de Deus, a gente tem que começar a entender como é que o futebol funciona. Então o Lucas Romero não vem. Que pena, mas convenhamos que por esses valores aí, se o Cruzeiro tenta levar isso à frente e comprar o Romero, seria uma absoluta loucura. Quem está vindo para o nosso clube e já foi anunciado é o meia João Paulo, de 31 anos, que estava no Atlético Goianiense. Em 2021, ele jogou 42 partidas, fez 8 gols e deu 5 assistências. E chega ao nosso clube sem custos após o término do seu vínculo com o time goiano. O João Paulo foi anunciado nessa sexta-feira e eu fiquei muito satisfeito com a contratação, tá? Acho que é um jogador bem interessante. Ele é um meia atacante, não é aquele armador, aquele camisa 10 clássico que pega a bola, volta na defesa, carimba. Ele é mais um meia de chegada no ataque, né? Ele joga ali numa posição mais avançada, pode até jogar pelos lados do campo, é um jogador que tem uma boa velocidade. E quando a gente olha os números, desde 2017 no Santa Cruz, 2018 no próprio Atlético Goianiense, todo ano o João Paulo tá fazendo boas temporadas, né? Conseguindo aí combinar para mais de 10 gols e assistências no ano. Em 2020, inclusive, ele estava jogando na Ponte Preta, fazendo uma Série B muito boa, chamou atenção, foi pro Fortaleza na Série A. Na Série A ele não produziu bem, não teve muitas oportunidades por lá, mas foi um dos jogadores a se salvar na temporada 2019, jogando pelo Avaí na Série A, que o Avaí acabou sendo rebaixado, né? Mas ele teve um desempenho bem razoável, tem mantido uma média de ser um jogador regularmente titular e bem produtivo nas últimas temporadas, e acho que chega ao Cruzeiro para ser titular, tá? Para ser o nosso meio atacante. Talvez isso justifique inclusive a não renovação de contrato com o Giovani. Gostei bastante, tomara
tomara que o João Paulo consiga fazer no Cruzeiro aquilo que ele fez nos últimos clubes. Uma especulação que ganhou força nas últimas horas envolve o meio-atacante Dentinho, de 32 anos, que está sem clube após passar quase 10 temporadas no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Segundo o Globo Esporte, o nosso clube ofereceu 2 anos de contrato ao jogador, que fez 29 gols em 206 partidas na Europa. Esses 29 gols foram em 197 jogos pelo Shakhtar, tá? Mas lá em 2013 ele teve uma passagem por empréstimo no Besiktas da Turquia, onde jogou 9 vezes e não balançou as redes. Se a gente pegar esses números aí do Dentinho e dividir, né, por temporada, é como se ele tivesse jogado 20 vezes e feito 3 gols por ano. E alguém acha que um desempenho de 20 jogos e 3 gols por ano é bom para um atacante, né, para um jogador que aqui no Brasil, na época de Corinthians, ele jogava como um atacante pelos lados, mas lá no Shakhtar muitas vezes ele jogava como um camisa 9 efetivamente. Afinal, gente, já se passaram 11 anos daquele Dentinho que jogava muito no Corinthians. E pelo que tem sido divulgado aí por diferentes portais, né, o Globo Esporte, mas o pessoal do UOL também falou sobre isso, a ideia do Cruzeiro para convencer o jogador seria oferecer 2 anos de contrato com a possibilidade de renovação por mais um em caso de acesso para a Série A. Eu acho uma temeridade, até considerando que o Dentinho não tem jogado bem há muito tempo. E eu sei que alguém pode argumentar, mas Emerson, ele tá jogando 20 vezes e fazendo 3 gols no futebol europeu. Sim, é verdade, ele disputa a Champions League. Ele disputa, ele é reserva do Shakhtar, ele disputa, ele tá lá, ele entra no final de um joguinho ou outro, mas ele não é um jogador titular, ele nunca conseguiu se firmar de verdade no futebol ucraniano. Coisa parecida com o Wellington Nem. E eu vi algumas pessoas argumentando, mas o Dentinho foi sacaneado no Shakhtar e não sei o quê. Olha, gente, vocês vão me desculpar, mas ele passou 10 anos no clube, tá? Ninguém assina contrato de 10 anos. Se ele ficou 10 anos lá, é porque ele renovou o contrato. Vocês acham mesmo que um atleta renovaria contrato com um clube que tá sacaneando ele? Será? E como eu até brinquei lá no Twitter, né? Atacante que faz 3 gols por ano, a gente tem aí o Bruno José, que custa muito menos, é mais jovem e tem uma tendência para melhorar. O Dentinho não vai melhorar, tá? A tendência dele, até por já ter 32 anos, é só descer a serra. Eu não contrataria, acho que não seria um bom alvo para o Cruzeiro buscar. Ele tem grife, que se foda a grife. Eu sei que tem gente que não vai entender isso nunca, mas futebol não se ganha com o nome, futebol não se ganha com a camisa, futebol se ganha jogando bola, cumprindo função, sendo eficiente lá dentro do campo. O Dentinho não conseguiu ser eficiente em 10 anos de Shakhtar. Ele vai voltar para o futebol brasileiro e vai voltar a ser um grande jogador? Eu tenho muitas dúvidas, eu acho que não. Até porque se alguém disser que o campeonato ucraniano é de um nível técnico altíssimo, essa pessoa está mentindo. Tá? É um campeonato que o que ele tem a mais do que o futebol brasileiro é neve. Lá é frio pra caralho. Mas qualidade técnica na Ucrânia, gente, convenhamos, não é essas coisas também não. Mas é aquele negócio, né? O atleta tá negociando com o Cruzeiro, pode ser que venha. Se vier, irmão, que seja o melhor jogador da história, que volte a ser aquele Dentinho que fazia 15, 20 gols por temporada lá no Corinthians quando apareceu pro futebol. Tomara, mas é muito difícil acreditar que o jogador 10 anos depois vai conseguir reativar um nível técnico que ele não joga há tanto tempo. Quem não vem para o Cruzeiro é o volante Rômulo, do La Serena, do Chile. De acordo com Samuel Venâncio, da Itatiaia, as negociações foram encerradas sem acordo após a negativa do Zé Eduardo em ir para o clube chileno e a chegada de outros volantes, como Machado, Pedro Castro e Fernando Neto. Eu nem acho que a chegada desses outros volantes seria um empecilho para o acerto com Rômulo, tá? Até porque eu enxergo o Rômulo muito mais como um primeiro volante, um jogador de mais pegada, né? E nós não temos outro volante no elenco com essa característica. Tem o Nonoca, o Adriano pode fazer o papel de primeiro volante, embora seja um jogador um pouco diferente, e quem chegou são atletas de mais saída. Acho que o Rômulo poderia sim ser uma peça útil de elenco. E se eu não me engano, essa é a terceira vez desde que o Rômulo deixou o Cruzeiro ali no final de 2019, que ele tem negociações bem adiantadas para voltar ao clube e na hora H acaba que o negócio não sai, aparece algum empecilho. Dessa vez parece que estava tudo bem acertado, né? O Zé Eduardo iria na troca, o Zé Eduardo roeu a corda, preferiu ir jogar lá no futebol do Rio Grande do Norte, no América de Natal, então paciência. Eu gostaria sim de ver o Rômulo aqui no Cruzeiro, acho que é um jogador útil, poderia ser volante, poderia ser lateral, é quase um Lucas Romero de baixo custo, mas se as partes não chegaram a um acordo, paciência, não há nada que se possa fazer. E aí fica a dúvida se o Cruzeiro vai buscar um outro primeiro volante efetivamente, né, ou se pode ser que Nonoca e Adriano comecem a disputar uma posição no time com a possível entrada do Pedro Castro aí como um dos titulares, né, porque eu acho que o Pedro Castro chegou ao Cruzeiro para jogar. Marcelo Moreno
volta a ser alvo de especulação para deixar o Cruzeiro. Segundo matéria do Globo Esporte, o Cerro Porteño do Paraguai buscou informações sobre o boliviano para substituir Mauro Bozelli, mas até o momento não existe proposta oficial. Esses rumores envolvendo Marcelo Moreno, eles enchem o saco, né? Até porque até os clubes que supostamente têm interesse nele, normalmente são os mesmos. É Cerro Porteño, é Colo-Colo. A gente já viu isso ano passado. Você certamente já leu uma notícia igualzinha à que foi divulgada ontem. E é sempre esse mesmo papo, né? Tem um interesse, mas não tem proposta oficial, é uma sondagem, é uma conversa, aí vem alguém para falar com o jogador, ele fala que não chegou nada até ele, e no final das contas o Moreno segue no Cruzeiro. E para mim é o que vai acontecer mais uma vez. Duvido realmente que o Marcelo Moreno vá deixar o clube, por mais que tenha chegado o Edu agora, né? Que é um outro centroavante. Mas a tendência, gente, é que a gente tenha o Edu e o Marcelo Moreno disputando posição, e o que vai acontecer com o Thiago e com o Vinícius Popó, eu acho que depende muito da produção desses atletas mais experientes, né? Porque a gente sabe que a torcida do Cruzeiro e o clube em si, né, adora um jogador de uma grife, que tem um salário alto, uma história assim, e a base sempre fica em último caso. Então vamos ver como é que as coisas caminham. Nesse momento não tem nenhum indício de que Thiago ou Vinícius Popó deixem o clube, por mais que essas coisas possam acontecer muito rapidamente, né? Mas essas especulações recorrentes aí de saída do Marcelo Moreno, particularmente, eu não consigo mais acreditar, tá? Porque me parece mais boato saído do nada para lugar nenhum. E quem deve deixar o elenco do Cruzeiro é Lucas França. O goleiro de 25 anos está negociando com o Santa Cruz uma saída por empréstimo de uma temporada, segundo informações do Globo Esporte. Acho que essa é uma tendência natural quando a gente vê que o Cruzeiro está especulando alguns goleiros, né? O Jailson, que deixou o Palmeiras, 40 anos nas costas. O Gabriel Brazão também foi citado como um possível retorno ao clube. E o Lucas França é um goleiro que nessa última temporada ele jogou muito pouco. E tem muita gente que não considera a importância que tem o tal do ritmo de jogo para um atleta profissional. Jogador que não joga não consegue evoluir, não consegue desenvolver, e quando entra no time tem uma tendência muito grande para falhar. O Lucas França nessas últimas temporadas, né? Ele jogou contra a Ponte Preta na Série B do ano passado, falhou. Aí ele jogou contra o Paraná Clube e fez uma boa partida. Nessa temporada 2021 ele entrou naquela partida contra o Confiança, que o Fábio foi expulso de uma forma imbecil, não comprometeu, tomou 2 gols ali que qualquer outro goleiro tomaria. E aí contra o CRB no Mineirão ele cometeu uma falha bizarra, uma cobrança de escanteio, que ele errou o tempo de bola, e depois também o bicho pra ser azarado, né? Os caras só chutam no ângulo com ele. Esse empréstimo pode ser muito bom pro Lucas França, justamente para que ele jogue em algum lugar. Ele precisa jogar. Ele é um goleiro de 25 anos e que desde que ele saiu da base do Cruzeiro, ou seja, há 5 temporadas, ele não consegue jogar regularmente. Ele teve alguma sequência lá no Nacional, no futebol português, no Ceará praticamente não jogou, no empréstimo ao Guarani nem chegou a jogar, né? Porque ele ficou um mês no Guarani, o Cruzeiro chamou ele de volta porque o Vitor Eudes foi embora lá pro futebol português, inclusive. E se a comissão técnica do Cruzeiro está buscando outro goleiro, eu acho que o recado já tá dado e o Lucas França faz muito bem em sair por empréstimo para poder jogar. E aí, se ele mostrar um bom futebol no Santa Cruz, ele pode retornar e até ser esse goleiro do Cruzeiro no futuro. Acho o Lucas França um goleiro sim de bom potencial, de boa qualidade. Eu já vi muito jogo dele na base e é um bom goleiro, mas nessas últimas temporadas ele joga muito pouco. E quando ele entra, a tendência é falhar. E já que o Cruzeiro quer um goleiro, eu vou aproveitar esse final de vídeo para fazer uma sugestão. César, de 26 anos, que acaba de deixar o Londrina e tem sido alvo do Juventude. Foi um dos melhores goleiros na última Série B, jogou 29 partidas, sofreu 25 gols e passou 12 partidas sem tomar gol. Valendo ressaltar que o César jogava num time ruim, tá? O Londrina foi o primeiro time ali que conseguiu se salvar do rebaixamento. Goleiro de time ruim normalmente trabalha muito, é verdade, trabalha muito, mas o César teve um número muito interessante. Ele sofreu menos gols do que jogo, e isso é raro para time ruim. E quando eu falo time ruim, eu tô incluindo o Cruzeiro, tá? Que também foi um time ruim nessa última Série B. Tanto que o Fábio jogou 37 vezes e tomou 40 gols nessa última Série B. O César é um goleiro relativamente novo, já mostrou que é bom goleiro, não apenas nessa temporada pelo Londrina, mas lá em 2017, quando inclusive a gente perde a Copa da Primeira Liga para o Londrina, o César cata 3 pênaltis contra a gente e nos elimina. Ele teve algumas passagens por empréstimo aí no Estoril, no Vitória e no Coritiba, jogou muito pouco, mas nessa temporada mostrou que está em bom nível. E se fosse para o Cruzeiro apostar em trazer um goleiro que parece pronto para ser esse substituto do Fábio, eu tentaria trazer o César. E com essa opinião não solicitada, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!